Na história de hoje, o protagonista era um herói de guerra. Ele acabou meio que se afastando de sua família, mas a sua namorada com quem ele estava ficando ficou grávida e a filha deles precisou de ajuda, de uma doação de uma medula óssea, e o prota ajudou. Com isso, ele acabou ficando de cadeira de rodas e todo mundo passou a menosprezar o cara, esquecendo todo o seu passado. A verdade é que ele era influente e muito rico, e ninguém sabia disso, nem mesmo sua esposa. Mas é claro que se vocês gostarem dessa história, comentem aí, mete aquela bala no like, se inscreve pra não perder os novos vídeos, e agora aproveitem o vídeo aí, rapaziada. Lembrando que o servidor do Discord tá fixado aqui, dessa vez eu vou fixar mesmo. Entrem lá e o nome do manual vai estar lá pra vocês olharem, viu? Então, fiquem com Deus e aproveitem o vídeo. Uma jovem garotinha se diverte no balanço, exibindo-se orgulhosamente para o seu pai. Contudo, a sua alegria foi brevemente interrompida quando ela precisou relatar ao cara um incidente com Zizun que o impediram de comparecer a uma reunião. Outrora, Deus da Guerra era considerado um herói, mas as suas feridas o deixaram imobilizado e a sua filha enfrentava zombarias por causa disso. Todo mundo humilhava a pobre coitada, porque seu pai era supostamente um aleijado. Infelizmente, para Lin, sua esposa, também enfrentava problemas de saúde e a sua filha frequentemente a encontrava chorando às escondidas durante a noite. Zin ansiava pela recuperação de seu pai, e o homem se sentia devastado por não poder aliviar a dor de seus entes queridos. O prota observou as lágrimas de sua filha, enquanto ela olhava para ele de uma forma muito esperançosa, prometendo confrontar aqueles que lhe causavam mal. A garota se viu obrigada a confrontar o pai, quando um cara da sua idade surgiu, gritando insultos e fazendo ela chorar mais uma vez. E ela não pretendia tolerar tais ofensas, então respondeu ferozmente que ele não era ninguém para julgá-la, mas o agressor a desprezou e espalhou rumores maldosos sobre a educação que recebia, tirando proveito de estado debilitado do seu pai. Essas calúnias inflamaram a raiva da garota, que rapidamente saltou do balanço para enfrentar Zhou Xiao. Cheia de fúria, ela advertiu o provocador que ele se voltasse a insultar os seus pais novamente, então enfrentaria consequências gravíssimas. A reação agressiva de Ryan fez com que o garoto perdesse a compostura e, para intimidá-la, a empurrou no chão. Zhou Xiao era maior, então o empurrão foi potente e havia um balanço atrás dela que atingiu sua cabeça ao cair. O agressor se regozijava de sofrimento alheio. Cuspiu nela e ameaçou danos maiores caso ela continuasse a desafiá-lo de novo. E não só ouvir escaladinha, né? Ryan se sentiu derrotado e agarrou a grama com raiva enquanto Zhou Xiao a ridicularizava. Em um ato de desespero, ela atacou o menino mordendo a sua mão e os pais do garoto estavam próximos, e ao verem o seu filho sendo atacado, intervieram de imediato. A mãe do menino atacou a garota com um chute enquanto a insultava e gritou que a menina era um animal indomável. E Ryan se encontrava novamente no chão, mas agora ela olhava com uma raiva insana para a mulher que se comportava tão mal quanto seu filho. Afinal, tá explicado, né, rapaziada? Filho de cobra, cobra é. A mulher levantou a garota, ignorando seus protestos, e a conduziu até Xiao com a intenção de humilhá-la ainda mais. Após soltá-la, começou a gritar para que a menina se ajoelhasse e se culpasse. Lin Ziyun, confinada a uma cadeira de rodas, sentiu uma onda de energia interna ao testemunhar tanta injustiça contra sua amada filhinha. Consumido pela raiva e o desejo de poder protegê-la, ele observava enquanto ela sofria. Ray chorava sem entender o porquê deveria pedir desculpas a quem insultara ela primeiro. Afinal, foi ele que começou toda aquela encrenca, aquela bagunça, e ela nem tinha feito nada para merecer, né, rapaziada? Cá entre nós. Então o pai do garoto interveio, segurando a menina pelo cabelo e exigindo um pedido de desculpas. Ray resistiu bravamente contra os adultos e foi esbofeteada pela mãe Xiao. A mulher olhou para a garota com certo desprezo, questionando sua certeza nas palavras. A filha de Zin realmente estava consciente da desvantagem, mas se recusava a se submeter. O pai de Xiao gritou que ensinaria uma lição a ela naquele dia, mas para a surpresa de todos, o prota interveio segurando o homem e questionando a sua audácia tocar na sua querida filha. Naquele momento, Lin Feng recuperou todas as suas forças e proclamou que dali em diante, qualquer um que ousasse tocar a sua filha enfrentaria a morte. O pai de Xiao, antes confiante em sua superioridade, né, afinal ele estava lutando entre aspas contra uma criancinha, agora estava se sentindo ameaçado. Aí é da hora, né, ô bonitão? Desde então, Lin Feng jurou proteger a sua família de qualquer humilhação e ainda assegurou que assim seria para todo sempre. A atacante da filha, Siun, estava prostrada na grama enquanto Lin Feng a confrontava, e a mãe de Xiao assistia impotente. Ela estava ansiosa pelo bem-estar de seu esposo e buscava meios de ajudá-lo, e decidida se aproximou do prota, golpeou ele e gritou para que ele jamais ousasse agredir o seu marido de novo. A mãe de Xiao apontou para Siun ameaçando chamar a polícia, mas antes que pudesse completar a sua ameaça, o pai da garota empurrou tão forte que ela tombou ao chão. Caída na grama, o prota a repreendeu, lembrando ela de que a sua queda era consequência de ter agredido sua filha. Jamais, nunca em sã consciência deveria voltar a fazer isso. O protagonista, então muito irritado, decidiu que eles deveriam recordar aquele dia como o dia em que ele poupou as suas vidas apesar da agressão sofrida por sua filha. Lin Feng recordava uma antiga batalha em que enfrentou numerosos adversários literalmente sozinho. Enquanto desafiava o último combatente, ofegante com o corpo marcado por arranhões superficiais, o prota foi surpreendido por alguém que afirmou que ele poderia lidar com um exército de 10 mil homens. Virando-se rapidamente para a fonte da voz, mais guerreiros surgiram, determinados a não deixá-lo triunfar facilmente. O soldado encarou Lin Feng e reconheceu sua dignidade como guerreiro. Os 7 filhos da aliança mental se alinharam diante do guerreiro solitário, e um jovem de cabelo
cabelos loiros proclamou que aquele dia ele pereceria por suas mãos. O desafio dos adversários fez Lin Feng sorrir levemente, então ele ergueu sua lança e proclamou que após anos de batalha não temia os seus oponentes. O líder dos filhos da Aliança Ocidental avançou respeitosamente, tratando ele como digno guerreiro. Mas para o Prota isso era irrelevante. Os adversários armados diversamente atacaram juntos, tentando superá-los sem lhe dar nenhuma chance de se defender ou coisa do tipo, mas o Prota conseguiu se esquivar de uma forma hábil, embora o cabo de uma lança tenha o atingido. Contudo, ele revidou prontamente, eliminando os filhos da Aliança Ocidental com a sua lança. O líder, armado com uma espada Flamberg, acreditava estar prestes a desferir o golpe fatal, mas o protagonista agiu de uma forma muito rápida para repelir o ataque, e a sua lança perfurou o adversário e os braços armados caíram, incapacitados pelo ferimento, e o líder sangrou pela boca, incrédulo com a sua derrota iminente, mas o Prota advertiu o inimigo sobre a sua fraqueza, declarando que nem mesmo um exército de 10 mil homens o faria recuar. Os últimos 3 membros da aliança agora, apenas a 1 metro de distância, foram rapidamente desarmados pelo Prota, que os incitou a se responsabilizarem pela derrota de uma forma iminente. Os movimentos do Prota com a lança foram tão precisos e velozes que os adversários mal puderam reagir. Nos últimos momentos, eles perceberam que o fim estava bem próximo e nada mais poderia ser feito. Então, com golpes decisivos, Lin eliminou os remanescentes da aliança, proclamando que eram meros obstáculos em seu caminho de retorno, e sozinho novamente no campo de batalha, ele acreditava que estabelecendo ordem no país garantiria a paz em seu lar. Ao final do confronto, as sequelas dos golpes começaram a se manifestar e sangue brotava de todos os lados. Os seus olhos pesavam, ciente de que não poderia sucumbir, pois a sua filha ainda precisava dele para um transplante de medula óssea, e distraída de seus pensamentos pelo chamado persistente de Ray, que se agarrava às suas pernas, o homem se sentia aliviado ao ver a sua filha novamente. Ele sorriu, explicando que havia vindo porque a sua filha o chamou e segurou Ray nos braços, até que a menina finalmente acreditou que ele era realmente o seu pai, enquanto Zoom ameaçava exterminar toda a família caso eles não se curvassem 100 vezes. A família Zou fez referências pedindo desculpas e reconhecendo que haviam cometido um erro. Agora cometeram um erro, né, safados? A menina chorou intensamente, lamentando que todos ao seu redor desprezavam seu pai, mas o homem prometeu que não permitiria mais que ninguém intimidasse ela. Ray continuou chorando e reclamando que ninguém acreditava que Lin Feng era um herói e que a sua mãe sempre estava muito irritada. O homem escutou sua filha, mas teve que se distrair ao perceber que o seu corpo ainda não havia se recuperado de uma forma completa. Foi só uma questão de momento ali e ficou frustrado, mas sabia que precisava se fortalecer para proteger a sua família. Embora a garota tivesse ainda aborrecida, percebeu a dificuldade de seu pai e pediu para descer. E Lin Feng atendeu ao pedido, colocando a garota no chão com o maior cuidado. Mesmo tentando tranquilizá-la, o homem sentou-se ao lado de Ray, acariciando suavemente a sua cabeça, convidando ela a voltar para casa com a sua mãe. Ray revelou que a sua avó os havia expulsado de casa e era proibido de voltar, pois a sua mãe precisava conversar com o tio, e o Prota franziu a testa, percebendo que havia uma armadilha nessa situação, já que ele e a menina foram demitidos. A pequena Ray se inclinou para o pai e sussurrou para ele fingir estar dormindo novamente ou de cadeira. Então, o Prota sorriu para sua filha e elogiou a ideia, concordando em colocá-la em prática. O homem voltou para a cadeira de rodas com a sua filha, executando o plano. Ele se sentou e a menina começou a gritar que ele estava naquela situação de novo porque a família sua havia agredido. Ray se voltou para o casal assustado e declarou que iria atrás de seu tio e que então seria o fim para eles. A menina começou a empurrar o seu pai em direção à casa e os pais de Zou Xiao acreditaram que eles queriam exigir uma compensação pelos danos. E após algum tempo, eles finalmente chegaram à entrada principal da casa, onde uma mulher adulta estava no corredor, visivelmente insatisfeita com a aparência deles, e até começou a insultar a menina, lembrando ela de que não permitiu trazer o nojento de volta até que fosse chamado. Ela se escondeu atrás da cadeira de rodas, sem coragem de admitir a sua avó que ela e o seu pai estavam muito cansados, mas a mulher se recusou a ouvir ou entender, e furiosa ordenou que ela se calasse. Ela apontou para o Prota e gritou para Ray não ousar chamar aquele estranho de pai, e Ray bufou diante daquela injustiça, insistindo que o chamaria de pai. Nesse momento, a menina ouviu uma voz masculina estranha dizendo que seria uma honra para ele passar a vida com Sim. Logo depois, um homem alto saiu da casa prestes a partir, e Lin Feng ficou triste ao ouvir a sua filha sussurrar que esse homem era o mesmo tio Song com quem a sua mãe havia falado. Xin Yue, uma jovem bonita, parecia irritada, dizendo que queria pensar sobre a proposta de casamento com ele, e Song Yang permitiu que a moça refletisse mais, confiante de que causaria uma boa impressão. O homem se virou e viu no pátio uma menina e um homem em uma cadeira de rodas, e se aproximou da garota acariciando suas bochechas e comentou o quanto ela era bonitinha. A mãe da garota ordenou que a menina se despedisse do convidado, mas ela recusou, e como não havia tempo para discutir, a mulher decidiu se despedir de Song Yang sozinha. A avó da garota correu atrás do convidado para saber como é que havia sido a reunião, deixando a sua filha irritada para trás. Ray observou a situação e sussurrou ao pai que aquele homem queria roubar a sua esposa. Xin Yue chamou sua filha com delicadeza e carinho e segurou a pequena mão entre as suas, e a menina sentou-se diante dela, agradecendo por ter cuidado de seu pai naquele dia. A garota começou a chorar e perguntou à mãe se ela realmente estava procurando um novo cara, mas Shue garantiu que isso não aconteceria e Ray olhou incrédula para a mãe. Com olhar desconfiado, Ray mencionou que ouviu que o tio Song disse quando saiu de casa.
casa. Mas Shuei enxugou as lágrimas da filha e notou a marca em seu rosto, e a mãe perguntou se sua filha havia se envolvido em outra briga de novo. A menina, querendo poupar a mãe de toda essa preocupação, acabou mentindo, dizendo que apenas havia caído e correu para os braços dela. Apenas os três permaneceram no pátio e sugeriu que voltasse para dentro de casa para cuidar do cara. Após retornar, eles mandaram Ray para o quarto e os pais ficaram a sós. E Shuei sentou-se na cama em frente a Lin Feng, tentando entender o que havia de errado naquela situação. A menina chamou e Zun estava preocupado que eles o tivessem cuidado tão rapidamente e notou que ela havia recuperado a confiança. Mas Shuei admitiu que, embora soubesse que o prota não podia mais ouvi-la e não estava nem consciente, não conseguia ficar em silêncio. As palavras da garota aumentaram a preocupação do prota, que precisou se esforçar para não se entregar. Shuei acariciou suavemente o cabelo do cara e, com lágrima nos olhos, disse que Yukin foi salva quando ele se sacrificou. No entanto, a filha mais velha da família Yan também desejava que a sua filha tivesse uma família forte e feliz. Shuei colocou a mão sobre as pernas do prota e continuou a falar sobre as suas preocupações, e a menina se deitou no colo do marido. E com lágrimas em seus olhos, coitada, disse que estava disposta a se casar com Song, que tratava bem a sua filha. Não foi fácil para a mãe tomar essa decisão, mas agora sentia que estava sendo honesta com Lin Feng e se levantou pedindo desculpas sinceramente ao homem, que permaneceu em silêncio na cadeira. Rapaziada, que parada triste, hein? O cara entregou sua vida para sua filha e agora que ele tá meio que aleijado, supostamente, a mulher trocou ele por outro cara. Mancada. Mas enfim, vamos ver se esse prota vai ter culhão, né? Comenta aí, o que vocês acham? Ele deveria meter o pé na bunda dela e pegar sua filha e sair por aí, ter uma vida feliz, ou não? Comentem aí. A menina começou a sair e Zun refletiu sobre tudo o que tinha acontecido durante o tempo em que esteve ausente. E um som forte veio do outro lado, percebendo que não estava sozinho no quarto. A irmã mais nova, Rian, saiu do banheiro e disse que Lin Feng era patético e que a sua irmã ia se casar e ele estava alheio a tudo. O homem não esperava ver Xinha em seu quarto e não sabia, embora não demonstrasse externamente, estava tenso por dentro. A jovem se aproximou da cadeira de rodas, retirou a toalha molhada e pegou o homem pelo queixo, lamentando que um homem tão bonito fosse tão inútil e aleijado. Uma melodia começou a tocar no quarto, interrompendo a ascensão e a observação de Hanzin. A menina se deitou na cama cumprimentando seu futuro cunhado ao atender a ligação, e os seus pés ficaram próximos do rosto do prota, e a pessoa do outro lado da linha perguntou se isso teria algum impacto em Shuei. O jovem desviou a atenção dos pés e começou a ouvir a conversa, percebendo que era Song Yang quem estava conversando com ela. A cunhada disse ao interlocutor que a sua irmã acabaria aceitando a proposta dele e que a droga não seria necessária. Song Yang não estava acreditando, ofereceu à jovem Jay a oportunidade de comprar o que bem quisesse, e isso era exatamente o que a menina queria, e então imediatamente exigiu uma bolsa e um par de sapatos que lhe foram prometidos com a condição de que tudo ocorresse conforme o plano. Xinha foi até o armário da irmã, prometendo que seguiriam todas as instruções de Song Yang, e ela vestiu até um dos suéteres e pediu ao futuro cunhado que trocasse de roupas e Xinhui assim que se casasse. Logo depois, a garota saiu do quarto e Lin Feng ficou sozinho, sentado no centro da sala, refletindo sobre tudo o que tinha ouvido. Era difícil para ele aceitar as atitudes da sua cunhada, especialmente por ela utilizar esses métodos esquisitos para alcançar os seus objetivos, além de desonestos, né? E a janela do quarto do prota, Shuei, estava aberta, e uma leve brisa balançava as cortinas, até que uma menina surgiu diante da cadeira de rodas, encantada com o grande homem e feliz por ele finalmente ter despertado. O prota reconheceu a menina como Xiaoning e perguntou por que ela não estava vigiando a fronteira. A menina, sem erguer os olhos, confessou que o grande homem agora era mais importante que a própria fronteira, especialmente porque após a sua última batalha ninguém ousava atravessá-la. Lin Feng ouviu atentamente sua subordinada e perguntou se ela tinha mais informações para ele. E a garota, entristecida, disse que durante aqueles 2 anos esteve rodeada de malfeitores e de pessoas que queriam roubar a sua esposa, mas sem ordem ela não podia fazer nada. Agora ela pede permissão para eliminar todos os vilões e Xion ouviu mal e conseguiu conter a sua ira. Ele percebeu que enquanto se recuperava, algumas pessoas sem escrúpulos já haviam se aproximado. No entanto, a sua maior preocupação naquele momento era Song Yang, então pediu a Xia que lhe trouxesse todas as informações sobre esse sujeito esquisito. A menina aceitou a ordem do grande homem e prometeu que começaria a coletar informações de imediato e as traria o mais rápido possível. A subordinada saiu do quarto pela janela tão rápida e silenciosamente quanto havia aparecido. Feng ficou sozinho de novo, mas não por muito tempo, pois a porta se abriu novamente e o Xin entrou alegremente, contando à mãe sobre uma surpresa. A garota levou sua mãe até o pai, lembrando-lhe do conto de fadas, onde o príncipe beijava a bela adormecida e ele acordava. Ray sorriu feliz para sua mãe, prometendo que se ela beijasse seu pai, ele também se recuperaria. Shuei não sabia como responder para não desapontar a filha, então refletiu seriamente sobre as suas palavras. Ela se inclinou para o prota, acariciou a cabeça da filha e sorrindo disse que aquela história era apenas um conto de fada e que nunca poderia rolar na vida real. A menina sabia que o pai já estava até acordado e queria que a mãe descobrisse dessa forma e insistiu em tentar, acreditando que mesmo que não funcionasse, ela não poderia rejeitar o pedido da filha amada. A mãe segurou suas bochechas e olhou atentamente para o rosto de Lin Feng. O homem não via sua esposa há muito tempo e percebeu que ela realmente estava prestes a beijá-lo. Sim, tocou todo o seu amor naquele beijo, pois no fundo de sua alma havia uma esperança de que ele realmente despertaria. Ray bateu palmas acreditando que agora o seu pai voltaria a si e a sua mãe ficaria muito feliz. No entanto, o prota nem reagiu e Shuei pôde confirmar que aquela história era apenas um conto de fada. Aí você também desapontou, né, prota? Desapontou eu e a garota, que não entendia porque o seu pai não se levantava e nem sequer mostrava a força e nem quem ele era. Vendo que o prota não havia despertado, Shuei segurou a mão de sua filha
ele prometeu que encontraria um novo pai para ela, já que aquele ali já era. Ray afastou a mão da mãe e começou a gritar que ela era uma mentirosa, e a menina chorou, lembrando que a sua mãe havia prometido que não iria procurar um novo pai. A garota agarrou a mãe do seu verdadeiro pai e tentou se levantá-lo sozinha. Desesperada, ela implorava para o prota acordar e Shue nem conseguiu olhar para aquela cena sem chorar, e entendeu que ela precisava encontrar um pai para sua filha para que ela não passasse por aquelas humilhações que havia passado ultimamente. Ray, por sua vez, tinha certeza de que o prota podia ouvi-la e implorava para que sua mãe acreditasse que ele já havia se recuperado. O homem achou muito difícil continuar fingindo e pediu desculpas mentalmente à sua filha, mas ele sabia que primeiro precisava expor a verdadeira natureza de Song Yang. A garota percebeu que o pai não reagia e a sua resistência enfraqueceu gradualmente enquanto continuava a chorar. Shue pegou a sua filha nos braços e tentou explicar que até ela enfim despertar, alguém precisava cuidar dela. Ela precisava de um pai. A menina, no entanto, não aceitou essa ideia e continuou a tentar se aproximar do pai mais e mais. Quando Yukin percebeu que seu pai permanecia em silêncio, ela gritou, acusando ele de ser mentiroso, e a sua mãe Shue foi obrigada a tirar a filha do quarto, pedindo-lhe que não gritasse com o pai. No entanto, a garota não conseguia aceitar que o seu pai permitiu que a mãe substituísse, que trocasse por outro cara. Afinal, isso é bem estranho, né? Como se ele fosse um cornão ou alguma coisa do tipo. O dia estava chegando ao fim e a escuridão já havia tomado conta do lado de fora e do coração da galera dessa história. Em toda a enorme casa dos Ken, apenas um dos quartos permanecia com a luz acesa. A garota finalmente havia adormecido, ainda com lágrimas nos olhos, murmurando que todos ao seu redor eram mentirosos e que ela estava no meio do bando de cobras. Shue estava sentada ao lado de sua filha, sentindo-se terrivelmente culpada. Quando a porta se abriu, a sua irmã lembrou ela do banquete daquela noite, perguntando por que a mais velha ainda estava em casa. Shue, perdida em seus pensamentos, não reagiu nem quando começaram a puxar a sua mão, e Xia insistiu que elas deveriam ir, mas a garota lembrou das palavras de sua irmã de que Song Yang poderia oferecer à sua filha tudo o que ela quisesse. Shue só queria que a sua filha fosse feliz e não dormisse com lágrimas nos olhos, e então se sentiu obrigada a ir ao banquete. Tudo o que ela estava fazendo era por sua filha. E eu acredito nessa história. Comentem, vocês acreditam, rapaziada? Enquanto isso, o prota ainda estava no quarto quando Shin apareceu pela janela aberta. A menina trazia um envelope e informou ao grande homem que havia reunido todas as informações necessárias sobre esse Song Yang. Ela entregou-lhe o envelope e lembrou de que hoje era o aniversário da senhora e que um banquete em sua homenagem estava planejado para começar dentro de 40 minutinhos. Com um trabalho bem feito, o prota abriu o envelope, tirou uma pilha de papéis e começou a ler atentamente o seu conteúdo. Seung não conseguia acreditar que a família daquele pequeno Song Yang pensava que ninguém perceberia suas intenções. E determinado, o prota começou a se levantar da cadeira de rodas, ordenando que Xi se preparasse. Ele iria à festa de aniversário e a menina iria acompanhá-lo. As irmãzinhas chegaram ao hotel dentro dos 40 minutos e foram recebidas de uma forma educada por uma funcionária sorridente. A funcionária perguntou se eles tinham vindo de acordo com a reserva do Sr. Sam, e quando a garota confirmou, a funcionária comentou que tiveram sorte, pois um quarto separado havia sido reservado para elas, algo difícil de conseguir naquele hotel esquisito. As três meninas entraram no salão e mal acreditaram no que viam. Hanzin expressou a admiração e pediu à irmã mais velha que olhasse para o enorme arco com uma placa desejando feliz aniversário a Shue. A mais velha, no entanto, não conseguia compartilhar da alegria de sua irmã mais nova e logo viu Song Yang chamando. Afinal, ela amava o prota, segundo ela, né? Eu vou acreditar nela. Vou dar meu voto de confiança sim, tá? O homem ajustou os óculos e ficou surpreso ao descobrir que o seu pai havia reservado o hotel inteiro, embora não demonstrasse isso externamente. Hanzin rapidamente se aproximou do seu futuro cunhado e riu, dizendo que ele estava certo. Passos foram ouvidos no corredor do hotel e uma garota se aproximou de Shue, vestida como se fosse um anjo. A garota trazia em mãos uma caixa com um lindo anel destinado a Rian Shue, e a menina pegou a caixa e entregou à jovem. Song Yang, acreditando que o pai da garota temia a rejeição de Shue, comprou aquele anel. Song se ajoelhou e propôs casamento. Os funcionários do hotel, nesse momento, que testemunharam a cena, sussurraram entre si que a família não economizava nas despesas do noivado mesmo não tinham dó de gastar. Sonny pegou a mão de Shue, prometendo amá-la de todo o seu coraçãozinho e sempre cuidaria dela. Ele olhou para sua amada e perguntou se ela aceitava sua proposta. Era uma decisão muito difícil para Shue e a sua alma parecia dividida em duas metades. Ela permaneceu em silêncio, incerta do que esperar, e o homem ansioso olhou para sua futura esposa, temendo que ela respondesse a resposta de outra pessoa. Shue finalmente pegou a mão de Song Yang e disse que tudo aquilo era muito inesperado para ela, e a jovem estava preocupada com quem é que cuidaria do prota. Afinal, não dá para cuidar do seu ex-marido com um novo marido, né, rapaziada? Pô, aí não dá. Xia, em pânico, tentou convencer a sua irmã a aceitar a proposta de Song Yang, mas uma vez ela ouviu que a menina precisava de um tempo para pensar, mas dessa vez ela não estava disposta a ceder. O homem irritado se levantou e começou a repreendê-la por sua ingratidão, lembrando ela de que havia reservado um hotel inteirinho e prometido ter cuidado da sua filha, mas mesmo assim ela recusou a oferta. A menina ficou surpresa e, apesar da sua recusa, o homem ousou se aproximar dela. Song Yang segurou a garota perto de si enquanto ela tentava escapar, dizendo que sem ele a família Rian jamais iria existir. Ele tentou convencê-la de que não tinha escolha, mas as ameaças não surtiram efeito e o homem sussurrou que Shue deveria ser obediente para garantir o bem-estar da sua filhinha, anunciando que aquele seria o dia de seu casamento, querendo que ela pagasse por isso. Os convidados começaram a elogiar a família, mas Song Yang não gostou dessa atitude em relação à sua futura esposa e disse que saberia o que fazer em seguida. A garota rapidamente se colocou atrás do homem insolente que continuava a se aproximar de Shue, e Shin agarrou os braços de Song Yang, o que fez com que ele olhasse perplexo para quem ousava interferir. A subordinada de Lin Feng, furiosa, ordenou que o homem não tocasse na senhora, e os guardas de imediato correram em direção a eles, mas parecia confiante e acalmou os guardas com um gesto, ordenando
ordenando que se afastassem. Tipo, peraí, rapaz, peraí, vou resolver. Song Yang, convencido de que havia sido interrompido por outra beldade ciumenta, acariciou a bochecha da indignada Xiao sem sequer perguntar se ela também queria ser abraçada. Os guardas observaram as ações dele, admirando o talento do cara para a garota. E ele tinha o direito de aproveitar todos os benefícios que o mundo oferecia. Bom, isso pelo menos era o que passava na cabecinha doida dele. No entanto, a subordinada de Lin Feng não tolerou o mau comportamento do cara e acertou um golpe no meio da fuça dele, quebrando até os seus óculos. Yang ficou chocado com o que acabara de acontecer e agarrou o rosto machucado, ordenando que os seus guardas matassem aquela garota de imediato. Os homens do cara avançaram contra ela, gritando que ela não sabia o que estava se metendo. Para a surpresa de todos, em vez de recuar, Xiao levantou a mão à frente do seu atacante e, com um movimento sutil, derrubou o primeiro homem. Em seguida, neutralizou facilmente mais 3 guardas, sem sequer muito esforço. Os guardas caíram ao chão e um deles olhou para os seus companheiros feridos sem entender como é que aquilo havia acontecido, e Song Yang, furioso, gritou que era o herdeiro da família Song e que estava em seu território. Xiao olhou para ele com desprezo, afirmando que o insignificante herdeiro da família deveria se comportar de uma maneira mais modesta e ser um homem de verdade, não um cafajeste pilantra salafrário desse. Shui, intrigada, queria saber quem era aquela garota e ficou surpresa quando o subordinado de Lin Feng lhe desejou um feliz aniversário. E nesse momento, uma melodia encantadora começou a tocar no saguão do hotel e um homem gritou para que todos olhassem para o palco. As irmãs Rian viraram a cabeça e viram um cara sentado, um bonito, ao piano, tocando aquela música maravilhosa. Xiao não conseguia desviar o olhar e exclamou que ele era lindo, mas a irmã mais velha reconheceu que era quem? O protagonista. Xiao confirmou que aquele era seu mestre no palco e comentou que a garota era esposa digna, mas pediu que ele tivesse cuidado com as suas palavras. Song Yang, enfurecido ao ver alguém que não fazia parte da sua família no hotel que ele havia reservado, chamou em voz alta o gerente. O pessoal do hotel ouviu os gritos e o gerente pediu ao irmão Wang que chamasse mais seguranças para o saguão, e logo um grande número de homens apareceu no saguão principal do hotel. O gerente disse que estavam ali informalmente e pediu desculpas pela confusão, prometendo que tudo seria resolvido de uma forma breve. Song Yang se sentiu desconfortável com um grande número de segurança, mas ao mesmo tempo satisfeito, acreditando que a garota insolente que o havia desafiado finalmente seria punida de uma vez por todas. Ele apontou para Xiao e Shui, ordenando aos guardas que levassem as duas mulheres embora. No entanto, os homens ignoraram as suas ordens e começaram a arrastar Song Yang para fora do hotel. Ele tentou explicar que era membro da família Song, mas parecia que o controle da situação havia passado para outras mãos, e ele nem sabia de quem, né? Um funcionário do hotel sorriu para ele, explicando que na verdade houve um engano, pois a pessoa que havia alugado o hotel inteiro se chamava Lin Feng. Song Yang inicialmente tentou se mostrar satisfeito, mas logo entrou em pânico ao perceber que tudo estava fugindo do controle. Ele já não sabia mais de nada do que estava rolando, e isso era muito ruim para ele. O gerente se aproximou de Xia, pedindo desculpas pelo erro e ordenando que os guardas atendessem aos convidados, expulsando Song Yang do local. Ele e os seus seguranças foram removidos do salão, ignorando seus protestos. Para o gerente, comparado ao Sr. Lin, o Sr. Song não passava de um inseto, um verme maldito. E ele continuou via rádio que toda a família Song Yang estava banida de entrar novamente no hotel para todo sempre. Enquanto isso, a atenção de Rian e Shui estavam completamente voltada para o homem que estava tocando piano de uma forma bela, e ela se esforçava para ver o seu rosto. A irmã mais velha, Rian, estava ansiosa para saber se era realmente seu marido, e Lin Feng, sentado ali, apenas continuou mandando bem na música. Shui perguntou a Xia sobre isso, mas ela aconselhou a perguntar diretamente ao professor. A irmã mais nova, Rian, estava encantada com um homem rico e atraente que parecia conhecer a sua irmã e pediu a Shui que o apresentasse a ela. No entanto, a garota afirmou que não o conhecia, e o restante dos convidados estavam igualmente encantados com a melodia única tocada pelo homem. Tô lembrando até do Sankian, hein, rapaziada? Vocês lembram que o Sankian tocava piano de uma forma bela? Logo o barulho das explosões chamou a atenção de geral e um dos convidados pediu que olhassem para o céu. Quando levantaram a cabeça, viram que o céu estava repleto de fogos de artifício e no centro uma inscrição parabenizava a aniversariante Shui. Hansin ficou maravilhada com o gesto romântico, enquanto Shui ficou confusa, emocionada ao ler o sobrenome Lin. De repente ela se sentiu necessidade urgente de verificar se era realmente o seu marido e se ele estava ali mesmo. Shui se virou de uma forma abrupta e tentou correr em direção ao piano, mas a irmã mais nova a impediu, segurando a sua mão, e determinada, Shui se desvencilhou e correu até o palco, certa de que o prota aguardava. No entanto, para sua decepção, ele já não estava mais na sala e ela ficou parada, tentando entender por que ele tinha sumido assim do nada. Sua irmã furiosa apareceu logo atrás dela, tentando convencer a Shui de que o homem estava em casa, e a garota ouviu as palavras da irmã, decidindo que deveria voltar para casa de imediato. Lin Feng já havia deixado o hotel e retornado para o seu lar, e chegando no quarto antes de sua esposa. Preocupado com as consequências de alguém descobrir sobre o seu despertar, ele observava pela janela e logo viu o carro se aproximando. Ele informou a sua subordinada que a senhora estava voltando e acrescentou que era hora de cumprir as suas ordens, mas que agora ele precisava se retirar. O prota se vestiu com algumas roupas antigas, planejando manter em segredo a sua recuperação por mais um tempo. Esse cara é incrível, rapaziada, que história incrível, eu nunca tinha lido algo parecido. Embora ele não quisesse procurar a sua esposa e nem deixá-la preocupada, ele se sentiu obrigado a esconder a verdade. Shui subiu decidida para o quarto, ignorando as perguntas da sua mãe sobre a celebração do aniversário, e a mulher irritada
gritou para que ela nada havia mudado. Xia subiu e seguiu a irmã irritada, contando à mãe sobre o que Shue havia feito no festival. Ela mostrou uma gravação do homem dizendo que esse rico de sobrenome Lin havia alugado todo o hotel para Hanzhou. Ria ligou novamente para a filha mais velha, tentando convencê-la de que não a teria pressionado a se encontrar com Song Yang se soubesse que havia um pretendente tão rico como Lin. De repente, Shue abriu a porta de seu quarto e chamou o Prota, esperando que ele tivesse acordado, e lágrimas encheram seus olhos ao ver que o Prota ainda estava sentado, imóvel na cadeira de roda. Rapaziada, comentem se vocês também ficaram ansiosos igual eu para ver quando é que ele vai se revelar para ela. Shue tinha certeza de que tinha visto ele no hotel, mas agora toda sua confiança se desfez. Ela chorou se lembrando de como há 5 anos a sua família forçou a se casar com Song Yang, ou cara, e ficou feliz quando pediu em casamento. Mas Lin Feng passou apenas uma noite com ela e desapareceu. A garota nasceu, tornando-se um raio de esperança no mundo de Shue, e quando sua filha adoeceu, precisou de um transplante de medula óssea, e o Prota apareceu de novo, salvou Ray, sacrificando sua própria saúde. Shue continuou chorando ao pensar nisso, percebendo que embora sua filha tenha sido salva, seu marido havia se tornado prisioneiro do seu próprio corpo. A menina se ajoelhou novamente diante dele, implorando para que ele voltasse a ela, pois não conseguia mais viver daquele jeito. Ao olhar para sua esposa, o seu coração se encheu de dor e ele prometeu em silêncio que ela não precisaria esperar muito mais. Hansin, observar a cena, não conseguia entender o que a sua irmã via em alguém como um vegetal, cara. Tava ali, parado, né? E era dependente dos outros para viver. Ela se lembrou do belo e rico Xiaolin, pensando que ele seria uma escolha muito melhor do que aquele cafajeste. Mal sabe ele, né? Sempre tem as cunhadas tentando estragar tudo. A irmã mais nova entrou na sala, insistindo para que a menina acompanhasse até o bar chamado Destino. Shue, porém, não queria sair e disse que havia prometido levar a sua filha à escola no dia seguinte, sugerindo que poderiam ir em um outro momento. Mas Xia não quis aceitar um não como resposta e arrastou a irmã com ela, dizendo que precisavam de urgente relaxar. Xia explicou que após os acontecimentos recentes, Song Yang havia ligado e pedido que ela cumprisse sua parte do acordo, e no mesmo momento, e no início a menina não queria, mas o homem prometeu que poderia fazer com que Xiaolin retornasse o marido de Xia. A jovem Rin acreditou na mentira e prometeu levar a irmã ao bar naquela noite, e Xia agora estava determinado a alcançar o resultado desejado. Ela traiu a confiança da irmã por causa da porcaria de um cara, em pensar que isso acontece de verdade, né? Aproveitando a preocupação de sua irmã, é claro, mesmo contra sua vontade, Shue cedeu e foi se preparar. O jovem Rian estava radiante, abraçou a irmã exclamando que ela era a melhor, e quando Shue se dirigiu à saída do quarto, Xia se despediu com um sorriso malicioso. Então ela se inclinou para o Prota, dizendo a ele que depois daquela noite, a sua irmã finalmente se divorciaria daquele lixo ridículo. Xia deixou o homem sozinho e correu para alcançar a sua irmã, e nesse momento a subordinada do Prota apareceu pela janela do quarto, relatando que tinha descoberto os últimos planos da família Song Yang e prometeu impedir que eles se concretizassem. Ela informou que Song Yang era muito calculista, mas queriam ver quem era mais rápido na família Song. O Prota franziu a testa, afirmando que Song Yang era perigoso, mas que estava pronto para enfrentá-lo e pôr um fim nessa balbúrdia toda. Enquanto observava o carro da sua esposa se afastando, o Prota ponderava sobre o próximo passo. E no bar chamado Destino, Song Yang estava sentado, aparentando estar até de ótimo humor. Os garçons, percebendo sua satisfação imensa, lhe serviram uma bebida e perguntaram se ele tinha boas notícias. Song Yang riu de uma maneira descontrolada, dizendo que sim, e as pessoas ao redor o parabenizaram sem saber do que se tratava. Pouco depois, as irmãs Yan chegaram ao bar e a mais velha perguntou se eles estavam no lugar certo. O ambiente era impressionante, deixando ela sem palavras. Os homens presentes notaram imediatamente a beleza das duas e não conseguiram esconder o seu interesse. Song Yang, satisfeito, se levantou da cadeira e caminhou em direção às meninas, cumprimentando Shue. No entanto, ela não estava ali para ver e exigiu uma explicação sobre o motivo de estar ali. A irmã mais nova tentou desesperadamente acalmar a situação, mas Yan, a mais velha, começou a suspeitar que Xia havia conspirado com aquele homem para trazê-lo ao bar. Song Yang, por sua vez, apareceu ao lado dela e tentou convencê-la a ficar, dizendo que queria se desculpar pelo comportamento anterior. Ele se curvou diante de Shue, admitindo que havia agido impulsivamente, pedindo desculpas e querendo conversar sobre tudo o que aconteceu. Apesar de tudo, Shue reconheceu internamente que a sua família dependia dela, então não havia razão para destruir o relacionamento. Ela disse que entendia que todos cometem erros, enquanto Song Yang, por sua vez, prometeu que isso nunca mais aconteceria. É sempre assim. Meninado, ó, seguinte, se levantou a mão pra você, cara, tchau, obrigado, esquece. Mentalmente, ele esperava o momento certo para que pudesse fazê-la pagar por tudo. E ele caminhou até o balcão, começando a servir vinho para a menina, desculpando-se mais uma vez. Aproveitando que a sua atenção estava desviada, ele disfarçadamente jogou uma pílula na bebida e pediu que ela aceitasse o vinho em sinal de reconciliação. No entanto, Shue recusou, explicando que estava dirigindo, e Xia, tentando ajudar, sugeriu à irmã que bebesse pelo menos um gole para convencer Song Yang de que havia perdoado. Song segurou a menina firmemente e disse que não havia nada de errado com o copo, incentivando ela a beber, e relutante, Shue aceitou o copo e, sem querer prolongar a situação, bebeu todo o vinho de uma única vez para que os dois a deixassem em paz. Xia sorriu, comentando que agora Yang acreditaria na sinceridade de sua irmã, e o cara, satisfeito, já se antecipava ao momento em que tomaria posse da garota naquela noite. Que cara nojento, velho. Pouco depois, a cabeça de Shue começou a rodar e de repente ela se sentiu muito tonta. Ela tentou avisar a sua irmã que deveriam ir embora, mas um homem arrogante empurrou para o lado e colocou ao lado de Shue. Em seguida, pegou nos braços e mesmo com ela resistindo e tentando mandá-lo embora, Xia observava divertido enquanto todos no bar começavam a sorrir, dançar e se divertir, alheios a tudo que estava rolando. Quando Xia
oficial informou que Shue havia sido levada, o prota ordenou que a sua subordinada descobrisse imediatamente em qual hotel estava. Em um instante a resposta veio. Ele estava no grande hotel Via Láctea e furioso Lin Feng mandou os seus subordinados inspecionarem toda aquela situação, mas decidiu que ele mesmo resolveria o problema principal. Yang levou Shue para um hotel chamado Via Láctea que ficava perto do bar, e a mesma, ainda atordoada, tentava entender onde é que estavam e o que aquele homem planejava fazer. Ela insistiu que queria ir para casa, mas o desprezível ignorou seus pedidos, tentando convencê-la de que ela havia bebido demais e que sabia o que acontecia em hotéis como aquele. Song agarrou a vítima pelo queixo e disse que aquela noite era deles, o que significava que a sua vida não teria sido igual. Apesar do efeito das drogas, Shue não se entregaria tão fácil e empurrou o homem sem escrúpulos. Ele sorriu de uma maneira insana, surpreso com a força que ela ainda tinha para resistir aos efeitos da pílula. Yang agia como um maníaco, e quando Shue tentou rastejar para longe, ele gritou que quanto mais ela resistisse, com mais raiva ele ficava. E enfurecido, o homem agarrou a garota pelos cabelos, ameaçando de morte se continuasse a resistir. Ele apertou seu pescoço, culpando por não querer se casar com ele, e naquele momento, tudo que Shue conseguiu pensar era no seu marido, que ela nunca devia ter abandonado. Nesse exato momento, a porta do seu quarto se abriu e Lin Feng apareceu na soleira. Song Yang, surpreso, não reconheceu o homem e gritou com ele, mas o prota, o herói de guerra, intimidou apenas com sua presença, prometendo a Song Yang que mandaria toda a sua família para o cemitério se tocasse na sua amada esposa novamente. Yan não conseguia acreditar no que via. Era o seu marido, que havia salvado das garras de Song Yang. Apesar da ameaça, Yang hesitou em se afastar da vítima e foi aí que o prota diferiu um soco no rosto dele, derrubando no chão. O homem, agora jazido no chão, tentava entender como é que alguém, como ele, pensava estar em uma cadeira de rodas, poderia estar ali de pé enfrentando ele, dando uma surra na verdade. Song Yang, novamente sem seus óculos e com o olho roxo, finalmente admitiu a derrota e estava certo de que Lin Feng e Shue haviam conspirado contra ele. Mas essa suposição absurda só serviu para irritar ainda mais o prota, que estava prestes a dar um aviso final. Song Yang, tremendo, se levantou e em um último esforço de arrogância afirmou que ainda seria resgatar. A confiança do cara divertiu o prota, que percebeu que o usurpador ainda se sentia superior. Então, o cara começou a zombar, dizendo que um homem com deficiência nunca poderia enfrentá-lo e ameaçou machucar Shue se o prota ousasse tocá-lo, prometendo que ambos seriam enterrados juntos. Feng, ouvindo aquelas ameaças vazias e escrúpulas, não conseguiu mais conter a sua raiva, encarou Song Yang e perguntou que tipo de tolice ele estava dizendo, deixando claro que dessa vez ele receberia um aviso que jamais esqueceria. O homem espancado tentou pegar o telefone, prometendo ao oponente que logo veriam quem realmente era mais fraco, mas a sua mão foi rapidamente interceptada pelo prota, que perguntou se aquela era a mesma mão que ele havia usado para tocar em Shue. A confiança do filho da família Song começou a desmoronar e ele, apavorado, perguntou ao prota o que pretendia fazer. Sem responder, o prota começou a torcer o braço do cara, e o usurpador sentiu uma dor excruciante, esperando que fosse libertado à medida que a dor aumentava. O herdeiro da família Song começou a ameaçar enquanto dizia que a sua família não deixaria sua morte impune, e em resposta, o prota golpeou o joelho no usurpador, fazendo com que ele caísse de joelhos. Lin Feng se ergueu sobre ele, demonstrando que não se importava com o poder ou influência da família dele ridícula, e se virou ignorando o usurpador, e prometeu que se o homem causasse problemas de novo, qualquer coisa que fosse, as consequências seriam severas, pois dessa vez ele não sairia respirando do confronto. Enquanto isso, a esposa do prota sentia suas pálpebras pesadas, lutando para permanecer consciente. Lin Feng a cobriu com seu casaco, prometendo que estava ali e que agora tudo ficaria bem a partir daquele momento. Embora suas palavras não acalmassem completamente, ele lembrou de que Song Yang iria para a prisão pelo que havia feito, e o mesmo, tentando recuperar a sua compostura, começou a zombar do prota novamente, mas dessa vez com menos convicção. Lin Feng, o herói de guerra, se aproximou mais uma vez do cara, refletindo sobre as suas palavras, e ele sabia que por matar alguém poderia ser preso, mas aos olhos do prota o cara já não era mais considerado uma pessoa, então isso meio que não se aplicava a ele. O prota agarrou Song Yang pela mão e o jogou no chão com toda a força, emitindo seu próprio veredito. O herdeiro da família Song era mais um animal, e Yang começou a implorar por misericórdia enquanto o prota mantinha preso ao chão com o pé. Lin Feng prometeu que não o mataria facilmente, mas que a sua sobrevivência teria um preço. O medo da morte tomou conta de Song Yang, que tremia de uma forma incontrolável, tentando entender o que o prota queria dele. Lin Feng então o acusou de tentar judiar da sua esposa contra a vontade dela, dizendo que iria fazer justiça naquele momento. E Song Yang tentou em vão persuadir o prota a deixá-lo ir, mas Lin Feng pressionou ainda mais o pé contra o ponto mais sensível do homem, deixando ele gritar de dor. Sentindo que havia cumprido seu dever, o prota finalmente soltou o cara, deixando ele se contorcer ao chão. Lin Feng então pegou sua esposa nos braços e ela começou a recuperar a consciência. Shue olhou para o prota aliviada por ele tê-la salvado, mas ainda assustada, temendo que tudo não passasse de um sonho de novo. Lin Feng assegurou que tudo aquilo era real e pediu desculpas pelo atraso e a beijou com todo o amor que sentia. E então ele chamou Xia, pedindo que ela levasse a garota para casa e providenciasse um médico para examiná-la, pois ainda era cedo para revelar ao mundo a sua recuperação. Xia sorriu feliz em cumprir qualquer ordem de seu mestre, e em apenas 2 anos, o mundo havia esquecido do grande Lin Feng, o guerreiro. Mas agora a família Song seria apenas um obstáculo em seu caminho de volta. E quando Feng entrou em casa, viu que a pequena pessoinha estava de pé ao lado da cama dormindo e encostada ao chão. Ele ergueu a garota no ar e quando ela acordou viu o pai, abraçou ele e chorou, confessando que tinha muito medo de nunca mais vê-lo. Lin Feng acalmou sua filha dizendo que ela logo veria a mãe e que eles voltariam juntos, e prometeu que Shue também voltaria em breve, e com um carinho na bochecha da garota conseguia acalmá-la. A menina estava preocupada com a saúde do pai, mas o prota convenceu de que estava apenas cansado e que era hora de dormir, garantindo que a sua mãe voltaria logo. Sentindo-se responsável pela proporção de uma vida tranquila para sua filha, o prota estava prestes a ir para o seu quarto quando Yusin agarrou sua mão, olhando para ele com preocupação e muito carinho também. Ela se sentia angustiada
irritada e preocupada com a possibilidade de seu pai ir embora durante a noite, lembrando ele da vez em que ele enganou sobre uma surpresa para a mãe. O pai sorriu para a filha e admitiu que os seus planos haviam mudado, garantindo que em nenhuma circunstância contaria a ninguém sobre o seu despertar, o que fez a garota prometer que nem mesmo a mãe saberia, e os dois juraram segredos, criando um laço especial entre pai e filho. Enquanto isso, em um hospital em Jiangsu, o médico analisava cuidadosamente os exames de uma paciente e disse ao herdeiro da família Song que a única solução seria uma cirurgia, mas os riscos da sua vida eram extremamente altos. O jovem sentiu como se estivesse assinando sua própria sentença de morte quando o médico sugeriu a amputação como única opção, fazê-lo gritar por todo o hospital, prometendo que faria o prota pagar por tudo aquilo. Shue não dormia tranquilamente e a sua filha aguardava pacientemente que ela despertasse. Finalmente, a mãe abriu os olhos, percebendo que estava em seu próprio quarto, e logo ouviu a voz da sua filha. A cabeça de Shue ainda estava um pouco tonta devido à droga, mas a sua filha riu alegremente, chamando ela de dorminhoca. Shue se lembrou dos acontecimentos da noite anterior e começou a se preocupar. Ao voltar para casa, ela olhou imediatamente para o marido e viu que ele ainda estava na cadeira de roda como sempre. Ela começou a chorar, percebendo que tudo não passava de um sonho e que não foi o prota quem a salvou. A menina segurou as mãos da mãe e pediu que ela não chorasse, garantindo que o pai certamente as protegeria. A mãe de Shue entrou no quarto exigindo uma explicação sobre quem é que havia dado droga para ela, e a filha mais velha abraçou a mãe, explicando que Song Yang já tinha colocado droga no vinho, mas que alguém havia salvado. A mulher se preparou para confrontar quem ousou desonrar a sua filha, mas parou de repente, perguntando se a menina estava realmente falando do herdeiro da família Song. Shue estava absolutamente certa da culpa de Song e confiou às suas palavras, mas Han Xin percebeu que isso poderia acarretar e tentou minimizar a situação, sugerindo que tudo não passava de mal entendido. Ela não acreditava que seu futuro genro faria uma coisa dessa e não queria criar conflitos com a poderosa família Song, pois dependiam deles. Ela decidiu então que a sua filha estava apenas confundida, e essa desconfiança por parte da avó deixou sua neta muito irritada, e ela gritou que a mãe não deveria ter aceitado aquela situação, lembrando que as crianças devem ficar quietas quando os adultos falam ou seriam punidos. O prota percebeu que a sua esposa não seria acreditada e que ela seria forçada a pedir desculpas para não perder o apoio da família Song. Suspirando profundamente, Shue admitiu o mais importante naquele momento, que era garantir que o Sr. Song estivesse bem. Nesse momento, o telefone da garota tocou e ela sentiu um frio na espinha. Rian Shue aconselhou a mãe a atender rapidamente. Ao atender, todos na sala ouviram a voz de um homem exigindo que Shue fosse à casa da família Song de imediato. Caso contrário, a sua família enfrentaria graves consequências. A família Rian implorou para que ela admitisse um erro e pedisse desculpas à esperança de salvar todo mundo. Embora Shue estivesse profundamente chateada com a atitude da sua família, ela se viu obrigada a concordar e ir com Song. Mas Yuki, por sua vez, ficou revoltada com a ideia de que a sua mãe teria que se desculpar com seu agressor, sentindo que era uma injustiça. E quando Lin Feng ficou a sós com a sua filha, ela pediu ao pai que contasse à mãe que estava bem, mas ele sugeriu que eles fossem ao parque juntos para que ela pudesse punir os bandidos, o que faria com que a avó parasse de repreender a mãe. Esse era o objetivo principal da garota e ela ficou muito feliz com a ideia. O pai a lembrou que tudo deveria permanecer em segredo e eles começaram a se preparar para salvar a mãe. Enquanto isso, o Song observava seu filho sofrendo e ponderava sobre seus próximos passos. Eles não podiam permitir que qualquer pessoa ousasse desafiar o único herdeiro da família Song, e o senhor ficou furioso ao ver as lágrimas de sua esposa, sentindo que aquilo apenas piorava toda a situação, especialmente porque ele acreditava que ela havia contribuído para estragar o filho. Para o Sr. Song, o filho havia se tornado um peso, arruinando a reputação da família por causa de uma mulher. Yang tentou argumentar com o pai, alegando que estava sendo manipulado e que tudo era uma armação contra ele. No entanto, a senhorita Song acreditava que seu filho estava cometendo pecados e que talvez alguém tivesse conspirado contra eles ou até mesmo tentando tomar a empresa da família toda. Nossa, esse povo só pensa em dinheiro. Como que pode? O Sr. Song se aproximou da janela, convencido de que os seus temores eram infundados, e a família Jiao e sua visão era pequena e insignificante, não representando uma ameaça real, mesmo que tivesse algum apoio oculto. No entanto, ele decidiu que era prudente interrogar Shue, e Song Yang ainda insistindo que havia sido agredido por Lin Feng, estava certo de que a família Rian havia organizado tudo. O Sr. Song prometeu ao filho que assim que capturassem o prota, arrancariam seus braços e as pernas, fazendo ele sofrer como um eunuco. E a conversa entre os membros da família foi interrompida quando um estranho surgiu em sua casa. Lin Feng apareceu no escritório da família Song, emanando uma aura esmagadora e opressiva. O herói de guerra estava profundamente interessado nos problemas da família Song que havia causado, e decidiu que era hora de resolver as coisas de uma forma pessoal. Ali, ele mesmo. A senhorita Song se escondeu atrás do marido, enquanto este perguntava quem era aquele homem e por que havia invadido sua casa. Song Yang, ao ver o prota, gritou que era ele quem o havia agredido, e o Sr. Song, encarando o intruso, afirmou que Lin Feng tinha muita coragem ao invadir a sua casa. Lin Feng, sem hesitar, jogou um dos guardas da casa aos pés do Sr. Song e perguntou se Shue deveria realmente pedir desculpas a ele. Com desdém nos olhos, Lin Feng olhou para todos naquela sala, considerando-os indignos de qualquer desculpas por parte de sua amada esposa. Quando o Sr. Song ordenou que os seus homens capturassem o intruso, o prota, com um sorriso maquiavélico, comentou que eles nem sequer poderiam se levantar, mas que ele daria tempo para chamarem reforços caso quisessem. O Sr. Song, furioso, ameaçou o prota, dando-lhe uma última chance de salvar a sua vida. No entanto, ele apenas se enfureceu ainda mais com suas ameaças vazias e perguntou se o Sr. Song estava realmente seguro do que estava falando. No piscar de olhos, o prota cruzou a sala e se colocou atrás do homem que ousou ameaçá-lo. Com um golpe rápido e único, ele acertou o rosto do Sr. Song, fazendo com que ele caísse ao chão, e explicou calmamente que poderia fazer o que quisesse sem sequer sofrer as consequências, como eles estavam fazendo, achando que poderiam na verdade. A senhorita Song assistia em pânico enquanto seu marido era espancado. Ela cobriu a boca com a mão, incapaz de emitir um som, enquanto o Sr. Song tentava se levantar, balbuciando que não se importava com quem estava por trás do prota, e ameaçou matar todos,
Mas Lin Feng apareceu diante dele de novo e com frieza disse que o Sr. Song era tão insignificante quanto seu filho e estava cometendo o mesmo erro. Song Yang observava o confronto com terror, percebendo que o prota não parecia nenhum ser humano, mas sim uma figura absurda e demoníaca cuja presença fazia todo o seu corpo tremer de medo. O prota segurou o pescoço do velho, ignorando os apelos de misericórdia que vinham não apenas dele, mas também da sua esposa, que se lançou aos pés do prota prometendo pagar qualquer quantia para evitar aquele desfecho. Desesperado, o velho implorou para ser solto, prometendo nunca mais incomodar Xue, e toda essa tentativa de resolver o conflito de uma forma pacífica parecia patética para Lin Feng, mas ele decidiu soltar o velho. Enquanto a esposa do velho assistia preocupada, Lin Feng, o grande guerreiro, deu à família Song um prazo de um dia para oferecerem desculpas sinceras a Xue, avisando que caso contrário a sua família seria destruída por completo, apenas por ele, o que seria mais humilhante. Ele também ordenou que ninguém revelasse o que tinham visto sob pena de morte extremamente dolorosa. O Sr. Song ouviu as últimas palavras do prota e sentiu uma dor intensa, uma onda de ansiedade, percebendo quão sérias eram as ameaças que acabara de receber. A porta do escritório se fechou com força, deixando toda a família sozinha novamente. A tensão e o medo ainda pairavam no ar e apesar de Lin Feng ter partido, a Sra. Song mal conseguia disfarçar a preocupação e o velho, sentindo-se humilhado, não conseguia suportar a ideia de que o prota pudesse sair impune e estava determinado a destruir a família o mais rápido possível. Tomado pela fúria, ele se levantou do chão e começou a fazer todas as ligações necessárias enquanto a sua esposa verificava o corredor. Porém, em vez de dar ordens, o Sr. Song foi forçado a ouvir uma série de más notícias. Todos os investidores haviam interrompido a cooperação com a empresa e os bancos haviam cessado as concessões de empréstimos. O telefone caiu das mãos do velho enquanto ele tentava compreender como a sua empresa, avaliada em centenas de milhões, poderia estar à beira da falência em apenas um único dia. Song Yang, enrolado em um cobertor, tentou perguntar ao pai o que deveriam fazer, mas o Sr. Song estava absorto em pensamentos, tentando entender como o prota fez todo esse estrago. O jovem mestre Song também estava confuso e incapaz de acreditar que isso era possível. Ele comentou que sempre pensou que a família Song era mais poderosa e Yang jogou o cobertor de lado e o movimento repentino assustou o jovem velho. Furioso, pairou sobre ele e gritou que as suas empresas eram o trabalho de uma vida inteira e que o garotinho ali deveria imediatamente conseguir dinheiro e se desculpar com Xue. O jovem mestre mal podia acreditar que o seu próprio pai estava forçando ele a se desculpar, mas a raiva do velho era tão intensa que ele começou a sacudir o filho, gritando que se Xue não o perdoasse, ele o mataria. E então saiu de casa com a sua filha mais velha, ordenando que ele atendesse a todas as exigências da família real, pois caso contrário estariam acabados. Xue não se sentia forte o suficiente para discutir com sua mãe e por isso concordou obedientemente. A Sra. Song queria que Xue mostrasse a sua expressão mais amigável, mas eles mal haviam saído do território da família Rian, quando do lado de fora da porta encararam o jovem mestre Song Yang, ajoelhado, tentando desesperadamente se levantar e implorando por perdão. Yang, visivelmente abalado, admitiu que toda a culpa era dele, que deveria se desculpar, mas Xue afastou sua mão, começando a gritar que a situação do dia anterior era responsabilidade dele. Ele implorou por perdão, mas parecia que nada seria suficiente, e o jovem começou a se condenar com várias maldições, continuando pedindo desculpas, surpreendendo a todos com seu comportamento humilhante. A família Rian assistia tudo de boca aberta, chocada com a cena, e Xue, desconfiada, sentiu que devia algo por trás daquela súbita mudança de atitude. Song Yang, em um ato de desespero, agarrou a barra da saia de Xue, prometendo nunca mais chegar perto dela, e Xue, no entanto, estava enojada e disse que só o perdoaria se ele nunca mais chegasse perto dela mesmo. Yang, entre lágrimas de frustração e alívio, jurou que não importunaria mais ela e que nem tentaria chamar a sua atenção de novo. A reação sincera dele surpreendeu Xue, mas ela decidiu não investigar mais a fundo. Yang então entregou a ela um cheque de $1 milhão como compensação moral. Xue olhou para o cheque com cautela e decidiu que não queria mais se envolver naquilo e anunciou que estava indo embora, percebendo que o jovem mestre Song Yang estava esperando pacientemente pela sua aprovação. Com aceno de mão, ela o dispensou e ele rapidamente se afastou, procurando se esconder da sua vista. E o prota havia observado a cena de longe, tentando descobrir com a filha quem é que havia ajudado a enfrentar uma família tão poderosa. Mas Xue nem tinha resposta para dar à mãe. Refletindo sobre os acontecimentos, Xue concluiu que o misterioso salvador da noite anterior deveria ser alguém extremamente influente. Yang, depois de deixar a casa da família Rian, esperava que as coisas agora estivessem resolvidas e que ele tivesse corrigido o erro, mas no fundo o medo ainda o perseguia, sem saber o que realmente estava seguro. Ele encontrou o Sr. Lin Feng e sua filha e o homem lançou um olhar ameaçador para o herdeiro da família Song. O jovem mestre, tentando manter a compostura, informou a Lady Rian que havia aceitado suas desculpas e perguntou se havia mais algo a ser solicitado. O prota, em resposta, disse apenas que esperava que nunca se encontrassem novamente, e quando o jovem estava prestes a sair, a voz do prota o fez parar. Lin Feng queria apenas lembrar que se Yang contasse a alguém sobre ele, toda a sua família seria destruída, e aterrorizado, o cara gritou que manteria o segredo a qualquer custo. Entretanto, a mãe de Xue não conseguia se acalmar e continuava insistindo que a filha se divorciasse do prota, quem ela via como um peso. Tentando manipular a filha, pressionou a pensar em seus próprios sentimentos e no futuro. E no momento, uma vez feliz, viu que voltou para casa com o pai e cheio de entusiasmo contou à mãe que eles haviam retornado. Xue ficou surpreso ao ver a sua filha e o prota que havia levado a menina para tomar sol. E o Qin correu para abraçar a mãe, que elogiou a inteligência da filha. No entanto, a avó de Qin não compartilhou da alegria e fez um som de desdenho em direção ao Genro. A menina se aproximou da mãe e sussurrou que o pai havia resolvido o problema com os tios maus, mas que esse era o segredo deles. Xue sorriu com a filha, lembrando que no dia seguinte teria aula, prometendo que ela mesma levaria à escola, e naquela manhã a garotinha se arrumou para a escola, a Rei, e fez questão de se mostrar para o pai antes de sair, mostrando seu uniforminho, perguntando se dava tudo certo. E Xue sorriu ao ver a cena, mas teve que apressar a filha para que não se atrasasse. Lin Feng observava sua família com satisfação, sentindo-se envolvido em suas vidas, e mesmo em sua condição. Assim que as meninas saíram, o prota
Prota chamou Xiao, que prontamente se ajoelhou diante dele, recebendo as ordens para acompanhar a filha até a escola e não desgrudar dela. Ray expressou seu desejo de que os pais a buscassem juntos na escola, ao que ele enfim prometeu que se ela se comportasse bem, isso aconteceria. Enquanto a família estava no portão da escola, eles foram surpreendidos pelo chefe da família Song, que ainda estava com o rosto enfaixado e acompanhado por outros membros. A avó da garota alarmada se preparou para defendê-los e perguntou o que estavam fazendo ali, mas o Sr. Song apontou para a testa e culpou o Prota pelo ferimento, prometendo que dessa vez eles não sairiam impunes. Ele exigiu 200 mil por danos morais e mostrou a Xiao que parecia assustado e havia perdido peso nos últimos dias devido ao estresse. O Sr. Song estava determinado a não recuar, mas uma mulher vulnerável se colocou à frente, gritando que ele deveria considerar uma saída pacífica. Shui, acreditando que seu marido havia mentido, avisou o Sr. Song que não permitiria que a sua filha fosse ferida, mas o homem irritado se aproximou de Shui, gritando que ela poderia acreditar ou não, mas que ele destruiria se fosse necessário. Nesse momento, a garotinha sem medo confrontou o Sr. Song, lembrando ele de que se tocassem sua mãe, o seu pai viria e o derrubaria de novo. E diante da determinação da menininha, o Sr. Song decidiu que não valia a pena continuar o confronto e, relutante, ele retirou sua família, embora prometendo que aquilo não seria o fim da disputa. Sua esposa confusa questionou por que estavam fugindo se ele havia prometido lidar com o Prota, e o chefe da família Song Yang explicou que tinha mau pressentimento e que Yu Qin precisava de proteção e ele preferia evitar riscos desnecessários. Naquele momento, a diretora da escola apareceu, feliz em ver a família Yang, e ela se aproximou de Shui, pedindo para conversar em particular, pois tinha uma coisa incomodando. Shui cumprimentou a diretora sem saber o que esperar, e a diretora sugeriu que fosse ao escritório para discutir o assunto no local mais reservado. Intrigada, Shui seguiu a diretora enquanto a mente começava a considerar as possíveis questões. A diretora informou que o contrato acadêmico de Yu Qin estava terminando naquele ano e que precisavam discutir os planos para o próximo, e Shui, surpresa, não entendia como é que isso poderia estar acontecendo, mas se preparou para ouvir o que a diretora tinha a dizer. Eles haviam firmado um acordo de 2 anos, mas apenas 6 meses se passaram quando o diretor começou a hesitar, mencionando a escassez de vagas e a falta de reservas. Shui, se lembrando do pagamento de 50 mil, confrontou o homem, mas ele, recostado em sua cadeira, explicou que esse valor era apenas um adiantamento da taxa de entrada. Isso deixou a mulher profundamente irritada, pois ela acreditava que aquele dinheiro cobriria o primeiro ano de estudos. O diretor, percebendo a frustração dela, riu com desdenho, acreditando que a jovem mãe havia caído em sua armadilha, e ele sugeriu que poderia ajudá-la a garantir uma vaga para sua filha. O diretor explicou que havia 2 formas de conseguir essa ajuda. A primeira seria pagar 1 milhão para segurar a vaga, lembrando que ainda haveria uma comissão a ser adicionada ao valor, e também ensinou que talvez a filha dela não fosse adequada para a escola. Shui sabia que tinha esse dinheiro, mas o cheque estava com sua mãe, que não devolveria, então ela se preparou para ouvir a segunda opção. O diretor, em um gesto arrogante, colocou os pés na mesa, insinuando que sabia sobre a condição do marido de Shui, sugerindo que ela compreendesse as alternativas disponíveis. Essas palavras deixaram a garota muito irritada, que bateu as mãos na mesa e chamou de repulsivo. O diretor, ajustando os óculos, respondeu friamente que nas condições atuais ela não poderia continuar na escola. Determinada a não cair nos esquemas desprezíveis do diretor, Shui decidiu que transferiria sua filha para um outro colégio. Antes de sair, ela percebeu que as pessoas que trabalhavam naquela escola eram tão corruptas que a sua filha nem sequer deveria estar ali. O diretor, irritado com a recusa, avisou que nenhuma outra escola na cidade aceitaria sua filha e que ela acabaria voltando de joelhos para implorar por uma vaga. Enquanto Shui saía da sala, algo chamou a sua atenção. Ela viu seu marido de longe, que parecia ter notado que algo estava errado. Ele decidiu verificar pessoalmente o que estava acontecendo e naquele momento a família Zhou entrou na sala. O diretor, o Sr. Zhou, cumprimentou Lang como se fossem velhos amigos e o diretor, nervoso, tentou parecer feliz em vê-los, embora tivesse mais interessado em manter boas relações financeiras. O chefe da família começou a reclamar sobre um aluno específico e o diretor, percebendo que se referiam a Yu Qin, sugeriu que ela não continuaria na escola no próximo semestre. Insatisfeita com essa solução, a família ofereceu mais dinheiro para que Yu Qin fosse expulsa de imediato. O diretor, vendo a oportunidade de lucrar, prometeu resolver o problema o mais rápido possível. Contudo, sua confiança foi abalada quando a porta do escritório se abriu bruscamente, revelando a presença do Prota. A família Zhou recuou, mas o diretor, sem perceber a gravidade da situação, tentou impor a sua autoridade. O protagonista, com uma presença intimidante, dirigiu-se diretamente ao diretor e que estava visivelmente abalado também. O diretor, percebendo tardiamente a mudança de tom na sala, começou a suar de nervoso e tentou ordenar que o Prota saísse, mas foi rapidamente silenciado por uma ameaça confortante. O Prota prometeu que se o diretor dissesse mais uma única palavra, cortaria a língua dele. O Prota então se voltou para Dalun, questionando por que ele havia parado de falar com tanta arrogância. E o herói de guerra prendeu as mãos de Dalun no chão, avisando que se ele ousasse tocar em sua esposa novamente, poderia se despedir das suas mãos. O diretor, ainda tentando entender o que estava rolando, percebeu que estava em sua posição delicada, especialmente quando viu a senhorita Zhou, que estava apavorada. Sem outra escolha, ele teve que aceitar que havia perdido todo o controle da situação. Mas é claro, pô, você tá fazendo um bagulho todo errado. Nossa, esses caras só vivem na maneira errada. O Prota lançou um olhar significativo para a mãe de Xiao, notando que isso também a preocupava. Com um tom firme, ele declarou que a família Zhou finalmente havia reconhecido seu erro. Ele concordou em permitir que eles partissem, mas sob a condição de que deixassem a cidade naquele mesmo dia. O diretor nem compreendia como alguém como o Prota poderia se atrever a dar ordens com tanta confiança, mas diante da pressão, ele se apressou em entender as suas exigências.
O prota, mantendo sua postura imponente, sentou no sofá e pediu ao diretor a chance de explicar por que estava tão interessado em sua filha. Foi nesse momento que o diretor percebeu que o homem à sua frente era na verdade o pai de Yukin. Tentando reverter a situação ao seu favor, o diretor decidiu ameaçar o prota, insinuando que a sua filha poderia sofrer as consequências também. Mas Lin Feng não se deixaria intimidar e respondeu com firmeza que a única maneira da sua filha continuar naquela escola seria se a sua esposa se submetesse a ele. A audácia do diretor fez o sangue do prota ferver de raiva e ele se levantou do sofá e, sem hesitar, deu um chute que quebrou os óculos do cara. O prota não conseguia entender como alguém como o diretor poderia acreditar que sairia impune. O diretor, caído ao chão e tremendo de medo, mal podia acreditar que havia sido atacado. Em um acesso de fúria, ele pegou o telefone e gritou que faria o prota pagar caro por aquilo. No entanto, antes que ele pudesse ligar para qualquer pessoa, uma outra pessoa entrou no escritório. Yang esperava que fosse ajuda, mas ao olhar para o rosto do recém-chegado, percebeu que a situação estava prestes a ficar pior. O chefe de Yang, com o rosto tomado pela raiva, repreendeu ele severamente, afirmando que um homem que abusava do seu poder não era digno de trabalhar em uma escola e que deveria nem estar vivo. Desesperado, Yang não conseguia acreditar no que estava rolando e o chefe, que não estava disposto a colocar a sua própria carreira em risco por causa de um erro de um subordinado, demitiu o cara na hora, ordenando que ele saísse de imediato. Sentindo-se completamente derrotado, o cara não entendia como um homem que ele considerava um vegetativo poderia ser tão influente a ponto de arruinar toda a sua vida. O chefe empurrou o ex-diretor, exigindo que ele pedisse desculpas de imediato a Lin Feng, caso contrário pagaria com seu próprio sangue. O chefe também se desculpou com o prota, prometendo corrigir a situação de imediato, mas o prota não parecia impressionado, pois sabia que poderia resolver os seus problemas todos sozinho, com as suas próprias mãos. Percebendo que Yang ainda estava em silêncio, o chefe insistiu para que ele começasse a se desculpar de uma forma mais adequada, e Yang finalmente começou a pedir desculpas de uma maneira desesperada. O chefe concordou que Yang merecia essa punição e garantiu ao prota que a sua filha receberia uma educação melhor dali em diante. E aliviado por ter conseguido salvar a sua posição, o chefe expressou sua gratidão pelo prota ter interferido a tempo. Lin Feng decidiu que não precisava mais se envolver e pediu a todos os presentes que mantivessem em segredo a sua identidade. Os homens naturalmente prometeram manter em silêncio, mas o prota sabia que alguém em uma posição elevada já estava ciente do seu retorno. Enquanto caminhava pelo parque, Han Shui se sentia sobrecarregada pelos infortúnios do dia. Sua irmã mais nova, ao encontrá-la, perguntou se ela estava a caminho da empresa e Shui compartilhou suas preocupações, revelando que nenhuma escola queria aceitar a sua filha. A irmã mais nova, convencida de que isso se devia à falta de status, mencionou o herdeiro da família Song, que irritou Shui profundamente. Ela se afastou da irmã, declarando que a partir daquele momento cortaria todos os laços com a família Song e que nem adiantava ficar falando na sua cabeça. Xia, a irmã mais nova, lembrou Shui de que a sua mãe havia mencionado um namorado misterioso e sugeriu que ela pedisse ajuda a ele. Mas Shui rejeitou a ideia, acreditando que aquele homem que havia ajudado apenas por pena e não porque gostava dela. Hanzi, no entanto, pensava que a sua irmã era tola por ainda se prender ao que considerava um vegetal em vez de buscar alguém influente, e depois de uma breve discussão, Xia foi para uma loja, deixando a irmã sozinha para lidar com seus problemas. Se é tão fácil assim arrumar um cara influente ou sua nojenta, por que você não arrumou? Desculpa, pessoal, perdi a estribeira aqui. Antes que Shui pudesse se aprofundar ainda mais em seus pensamentos tristes, ela recebeu uma ligação em seu telefone. Hanzin, que havia se despedido da irmã, foi para um café próximo onde encontrou Song Yang, e o jovem, ao ver o estado de Song Yang, pensou que ele estava doente, pois parecia muito mal. Contudo, Yang havia tomado pela raiva e estava sentindo que a sua vida estava fora de controle e que nem tinha mais o poder que acreditava possuir. Yang, sentindo-se frustrado com a situação, decidiu descontar sua raiva na irmã mais nova, Rian Xia, já que seu foco principal, o Sr. Lin Feng, estava cuidando da sua esposa. Ele planejava arruinar o dia de Xia, acreditando que isso lhe traria algum alívio. E Xia, por outro lado, percebeu que Yang tinha uma competição à altura e que comentou que considerava um dos melhores candidatos para sua irmã. Essas palavras inesperadas deixaram Song Yang momentaneamente confuso, mas ele decidiu aceitar a provocação e sair com a garota, usando ela como uma maneira de aplacar a sua frustração. Enquanto caminhavam, Yang agradeceu a Xia, mas havia algo em sua expressão que o deixou desconfortável. Percebendo o tom perturbador, Xia decidiu que não queria ficar perto dele e rapidamente se afastou. E assim que ela saiu, Yang pegou seu telefone e fez uma ligação para alguns amiguinhos, sugerindo que tinha uma oportunidade interessante pela frente. Descendo a rua, Xia tentou afastar os pensamentos negativos e se concentrou em seus próprios problemas, notando como a sua situação havia mudado rapidamente. Ela estava chateada ao perceber que a sua bolsa provavelmente não viria tão cedo, e enquanto caminhava, alguns rapazes passaram por ela, sorrindo de uma forma maliciosa, embora inicialmente não tenham dado muita atenção. Ela logo percebeu que eles estavam se aproximando com, pensamentos ruins. Os rapazes enviados por Song Yang bloquearam o caminho de Xia, rindo de uma maneira desagradável e fazendo algumas perguntas insinuantes. Xia, tomada pelo medo, não conseguia entender o que aqueles dois homens suspeitos queriam dela, e eles a cercaram fazendo comentários repulsivos sobre ela, deixando claro que pretendiam machucá-la. Xia tentou implorar para que deixassem ela em paz, prometendo dinheiro, mas os rapazes estavam determinados a seguir adiante, já que Song Yang havia pagado por diversão. Enquanto Xia tentava escapar, seus gritos de socorro só serviram para aumentar a maluquice dos agressores e rasgaram sua blusa, expondo a garota. Ela começou a chorar, implorando por ajuda, e nesse momento, Xiao, uma guerreira experiente, apareceu atrás dos agressores. Em um momento rápido, ela neutralizou o maior dos dois com um único golpe e derrubou o segundo com a mesma facilidade. Xiao, no entanto, não ofereceu consolo à garota não. Em vez disso, ela repreendeu, dizendo que se ela não tivesse se envolvido com o Sr. Yang, não teria se colocado em perigo, e com essas palavras duras, Xiao deixou o beco, forçando Xia a lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Xiao voltou para o lado do prota e ambos esperavam que Xia tivesse aprendido uma lição valiosa, e ela lembrou ao prota sobre a celebração de Vinai, que se aproximava, e perguntou se ele tinha intenção de comparecer.
acontecer. O herói de guerra, sem ver necessidade de estar presente, recusou, e enquanto isso um dos guardas de Son Yang se aproximou para informar que 2 de seus homens haviam sido mortos. Son Yang ficou surpreso e furioso ao perceber que seus homens haviam falhado miseravelmente em sua tarefa e ele o chamou de incompetente, mas decidiu que não deixaria um fracassado atrapalhar seus planos. Com uma determinação renovada, ele prometeu a si mesmo que o fim da família Rian estava apenas começando. Son Yang, ainda mais determinado do que nunca, ligou para um velho amigo, Sr. Liu, com quem ele havia conspirado em outras ocasiões, e agora começaram a planejar a sua próxima jogada. Com a celebração de Vinai se aproximando, Son Yang voltou à casa dos Rian fingindo ter boas intenções. Ele assegurou a Shue que queria compensar os seus erros passados e que estava ali apenas para se redimir. A garota, sempre cautelosa, não percebeu nada de errado e apoiou as palavras de Son Yang, aceitando a oferta de reparação por danos morais. Son Yang, mantendo a sua farsa, perguntou às irmãs se elas estavam cientes da grande celebração que aconteceria em 2 semanas, sem deixar transparecer os seus verdadeiros planos. A celebração do Vinai era um evento de grande importância e todos estavam ansiosos por ele. Shue esperava que a sua família pudesse participar, mas logo descobriu que nem mesmo a família Song havia recebido um convite, o que a deixou frustrada. Em vez de se despedir, Son Yang, com uma falsa generosidade, se ofereceu para apresentar Shue a um de seus amigos influentes, sugerindo que isso poderia ser uma boa oportunidade para ela. No entanto, Shue não tinha interesse em ouvir mais nada e se levantou, deixando claro que não estava disposta a seguir a sugestão. Enquanto Shue tentava convencer a filha a reconsiderar, Son Yang planejava secretamente ir à festa caso Shue aceitasse a proposta, e nesse momento a porta do corredor se abriu e a pequena Yuki entrou acompanhada de seu pai, Lin Feng. A presença do protagonista, que Son Yang via como uma ameaça, deixou o herdeiro da família Song visivelmente nervoso e ele se curvou rapidamente para as mulheres, pedindo que informassem Shue sobre a decisão o mais rápido possível. O prota, por sua vez, acreditava que cabia aos mais velhos da família decidir sobre o convite. Shue lembrou que seu avô havia ligado para ela no dia anterior, ordenando que fosse à casa principal, e o prota não gostou da ideia, sem entender por que o homem queria a presença da sua filha. Ria também desconhecia os detalhes, mas sentia que era necessário atender ao chamado o mais rápido possível. A casa principal da família era muito maior do que a casa da fazenda onde Shue e a sua família viviam. Ao chegar, eles encontraram o avô sentado à cabeceira da mesa, claramente descontente pelo fato da sua família não ter sido convidada para a celebração. O avô observou que, apesar dos seus negócios terem melhorado naquele ano, as famílias influentes ainda não prestavam atenção neles. Ele olhou diretamente para Shue, dando a entender que ela poderia ser a chave para mudar essa situação. Shue ficou surpresa ao perceber que a sua família esperava que ela tivesse um papel ativo em solucionar o problema, e o avô lembrou que, embora não se envolvesse muito nos últimos anos, sempre havia providenciado fundos para suas necessidades. Apesar de não dar muita atenção a Shue, ele sempre estava disposto a ajudar financeiramente, e a velha Rian foi obrigada a admitir que o chefe da família estava certo, enquanto um dos primos soltava um riso de desdém. Shue não conseguia acreditar que o avô estivesse falando sério, e ela não entendia o que poderia fazer para ajudar. Um dos conselheiros do avô, com um tom de desprezo, perguntou se ela não queria ajudar a própria família, fingindo não entender. Shue ficou em silêncio, mas por dentro ela sabia que a situação era complicada, e o avô então explicou que uma pessoa influente estava interessada nela e que isso poderia abrir as portas para a celebração do Vinai. Shue, confusa e indignada, declarou que ninguém poderia estar interessado nela, pois ela já tinha um filho, e a sua irmã, com um sorriso sarcástico, sugeriu que ela deveria agradecer pela oportunidade. O tio Rian também interveio, tentando convencê-la de que estavam apenas tentando ajudá-la, e a raiva da garota cresceu e ela se levantou de uma forma abrupta, declarando que ela era uma mulher casada, mas as suas palavras nem surtiram o efeito desejado. O tio decidiu que era melhor ser um brinquedo nas mãos de alguém influente do que estar presa a um vegetal. A irmã de Shue tentou defender a honra de Lin Feng, mas o primo aproveitou a oportunidade para insultá-lo ainda mais. E o avô, irritado, bateu na mesa, prometendo que se Shue atendesse ao seu pedido, a família nunca esqueceria sua lealdade. Shue, no entanto, manteve-se firme, dizendo que preferia construir algo com dignidade do que vender o seu corpo, e não entendia como que alguém poderia fazer tal exigência, mas o avô não aceitaria um não como resposta. O primo começou a pressioná-la, ameaçando com possíveis consequências para a família, mas Shue não cedeu. Ela declarou que só ela tinha o direito de decidir o que fazer com seu próprio corpo, e sua irmã riu maldosamente, concordando superficialmente, mas acrescentou casualmente que ninguém sabia o que aconteceria com a família caso Shue se recusasse. A inveja da irmã pela beleza de Shue e o seu ressentimento pela atenção que ela recebia ficaram claros quando ela, em um ataque de raiva, agarrou Shue e a jogou no chão. O avô, agora completamente furioso, gritou que aquela era a última chance de Shue de tomar a decisão certa, e avisando que a sua vida, a vida dos seus entes queridos, estava em jogo agora. A tensão na sala era palpável e Shue, deitada ao chão, percebeu que estava diante de uma escolha que poderia mudar o destino de toda sua família. Foi difícil para ela admitir que a sua própria família estava pressionando de uma forma tão cruel, sentindo-se até encurralada, e ela decidiu ceder e abrir mão dos seus princípios para proteger a sua filha e seu marido. O avô, ao perceber a sua decisão, fez um gesto de aprovação, prometendo que a segurança de sua família seria garantida se ela conseguisse o convite para a celebração. Com um coração pesado, Shue saiu da casa da principal da família Rian, sabendo que foi uma escolha
difícil e que estava por vir ainda. De volta à sua casa, Shuei foi direto ao parque com seu marido. Enquanto balançava em um dos brinquedos, ela refletia sobre o que tinha acontecido e decidiu contar ao prota sobre essa situação. Com tristeza na voz, Shuei revelou que alguém influente estava interessado nela e que para proteger a sua família, ela precisaria aceitar a proposta mesmo que isso significasse trair os seus valores. O prota, sentindo a dor em suas palavras, abraçou Shuei, compreendendo o dilema devastador em que ela se encontrava. Ela não queria o trair, mas também não estava disposta a perder a sua família. Pediu desculpas, se sentindo impotente diante da situação. E a raiva do prota cresceu ao ouvir como a sua esposa estava sendo tratada, e a energia intensa de sua fúria fez com que suas mãos brilhassem com o fogo azul. Ele ajudou Shuei a se sentar em uma cadeira, determinada a enfrentar todos que ousassem intimidá-la. Afinal, todo mundo judiava da coitada. Enquanto isso, Rian, sem entender o motivo da presença de seu primo, andava de um lado para o outro de um jovem atraente que ele apresentou como Sr. Liu. O rapaz se aproximou de Shuei, tentando alisar o seu cabelo enquanto ela tentava apressar o que estava acontecendo. O avô ordenou que a garota deixasse de lado qualquer hesitação e não fizesse o Sr. Liu esperar. Confusa, Shuei explicou que havia levado a filha para a escola e perguntou o motivo daquela visita. Seu primo revelou que o Sr. Liu estava interessado nela, insinuando que se ela cooperasse, a família Rian não teria mais problemas nunca mais. Shuei olhou para Liu com desdenho enquanto ele sorria de uma forma satisfeita, como se tivesse tudo sob controle. As irmãs tinham acabado de levar Yukin para a escola e ao voltarem foram recebidas com olhares de admiração por parte de Liu, que elogiou a escolha de Song Yang. A felicidade de Shuei diminuiu quando viu seu avô, que prometeu deixá-las em paz se ela cumprisse sua parte. Liu, animado com a perspectiva de ter Shuei ao seu lado, se aproximou ansioso pelo encontro. O avô, visivelmente descontente com a atitude da garota, repreendeu por não ter cumprimentado o convidado de uma forma adequada. Mas o Sr. Liu tentou aliviar a tensão, dizendo que era normal ser tímida no primeiro encontro, e decidiu se apresentar formalmente, mencionando a empresa que possuía, mas Shuei o ignorou com desdém. E o avô segurou para não explodir de raiva com a ousadia da garota. Sr. Liu, percebendo a hostilidade, questionou se a família Jin estava realmente disposta a recebê-la, e em um ataque de fúria, o avô gritou com a garota, chamando ela de ingrata por se comportar de uma forma tão desrespeitosa. Enquanto isso, Yuan, um outro parente, interveio, lembrando que a presença de Lin Feng havia se tornado um problema e que obter informações sobre ele estava cada vez mais difíceis. Sentada no sofá, Shuei segurava sua bochecha ferida enquanto Liu ameaçava que com essa atitude a família não receberia o convite para a celebração. O primo de Shuei tentou acalmar o Sr. Liu, garantindo que o avô resolveria tudo, e Liu, com um sorriso sinistro, sugeriu que talvez precisassem de mais alguém para acompanhá-los. Liu então ordenou que as duas irmãs acompanhassem ele e o Sr. Song Yang. Shuei não queria ir, mas Liu lembrou da segurança de sua filha e de seu marido, forçando ela a ceder. Yuan, satisfeito ao ver como Shuei estava sendo manipulada pela família, aproveitou o momento para mostrar o seu poder. Lin Feng, observando toda aquela situação de longe, sentiu uma mistura de raiva e desespero e sabia que Shuei estava sendo forçado a jogar fora os seus próprios princípios, tudo em nome de proteger aqueles que ela amava, o seu esposo e a sua amada filha. Aquela cena deixou o prota com uma fúria silenciosa, prometendo a si mesmo que ele tomaria as medidas necessárias para proteger a sua família e vingar a injustiça cometida contra sua esposa e fazer tudo aqueles velhos mukiranas pagarem.